médico e biomédico começou a atuar na saúde pública em 1994 com um consultório comunitário em Guaianazes. É isso mesmo, Carol. E o nosso convidado de hoje já acumula a experiência de 4 mandatos aqui na Câmara Municipal de São Paulo. No SampaCast de hoje recebemos o vereador Dr. Milton Ferreira. Hoje, comparando com o avanço dos estudos de hoje, como que a gente poderia ser alguém na vida. Tinha que ter muita força de vontade. Meus irmãos estão trabalhando no sítio, os donos da fazenda eram os médicos, era espanhol, e falava assim, para ser médico tem que ser filho de rico. Ela hoje está bem, me visita, sempre agradecer, falando que eu salvei a vida dela. Eu, como médico, eu ajudaria um limite. Como vereador, com a bandeira na área da saúde, ajudei muito mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado João Lucas. Tudo bem, João? Tudo bem, Carol? Olá, São Paulo, olá, Brasil, tudo certo? E olá, Dr. Milton Ferreira, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aqui no SampaCast. Sou muito grato pelo convite. Estou aqui para falar um pouco da história e trajetória do nosso trabalho. Vereador, o senhor nasceu lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, mas o senhor foi criado aqui em São Paulo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho quando que o senhor veio para São Paulo, como que foi sua infância. Correto. Eu nasci na cidade de Três Lagoas e, bem pequenininho, criança, eu vim para o interior de São Paulo, na região de Tracena, Tupi Paulista e São João do Pau-d'Arco. Lá que eu comecei minha trajetória com a minha família, uma família de 10 irmãos, muito carente, trabalhando em uma fazenda, meu pai agricultor, e eu não me dava por satisfeito por aquela vida difícil, Pai agricultor, vários irmãos, trabalhando de empregado em uma fazenda, e ali comecei a estudar. Na época, o estudo nosso na região era muito precário. Era de 1ª a 5ª série, depois era o colegial, depois o ginásio. O que hoje já não tem, Hoje é da 1ª a 9ª série, E você ter noção, era uma escolinha de madeira que a professora que ia dar aula, dava aula para 1º, 2º e 3º ano e 4º ano. Então você vê hoje, comparando com o avanço dos estudos de hoje, como que a gente poderia ser alguém na vida. Tinha que ter muita força de vontade. E isso é o que eu tinha, muita força de vontade. Terminando ali o meu colegial, na região ali de São João de Pau-d'Arco, terminei o meu colegial com 17, 18 anos. Falei assim, eu quero fazer uma faculdade. E cadê o recurso? Olhava para lá e para cá, meus irmãos estão trabalhando no sítio, os donos da fazenda eram os médicos, era espanhol, e falava assim, para ser médico tem que ser filho de rico, tem que ter recurso para estudar. E eu ouvia aquilo, mas aceitava, mas ficava pensando que aquilo poderia, dar a volta por cima e sair, e vim para Piracicaba, à procura de uma faculdade. Cheguei lá, achei. Prestei vestibular para biomédico, Foi em 1978, por aí assim. Entrei em biomédica, peguei um crédito educativo que na época funcionava muito bem. E vou ter noção, o aluno de baixa renda tinha um salário mínimo para se formar. Eu não perdi a oportunidade. Terminei a faculdade de biomédica, 1981 para 1982. Vim para São Paulo trabalhar como biomédico. Entrei no Hospital Servidor Público, municipal, trabalhando em outros hospitais também, na área de laboratório. Peguei um outro crédito educativo para fazer medicina. Era o meu sonho, O meu sonho porque
Quando era criança, nós na cidade tinha um farmacêutico, não era farmacêutico, era um balconista de farmácia que atendia todo mundo. Eu nunca tinha passado em pediatra, não existia isso na época, né? E, doutor, eu não concordava com isso, né? Perdão, eu gostaria só que o senhor falasse, né, já que o senhor contou essa parte da sua trajetória, quando o senhor chegou aqui em São Paulo, qual foram as principais diferenças e como foi a sua adaptação aqui na cidade? Assim, quando eu vim para São Paulo, já tinha um curso de biomédico, né? Já vim trabalhar e após 6 anos eu entrei na faculdade de medicina já com 28, 29 anos. Era um sonho meu e também pelo Creeducativo. Terminei a faculdade de medicina, aí prestei um concurso para o Estado, para trabalhar no Estado, em 1994. Aí escolhi Guaianazes para trabalhar, que é uma região pobre, né? E junto a isso eu também montei um consultório comunitário. Por que a história do consultório comunitário? Ali eu tinha que atender, naquela época, 350 consultas meses. Estava atendendo 500, 600 consultas, porque eu jamais deixava um paciente voltar da porta do consultório. Quem procura um médico, alguma coisa tem. Se eu falo, não lhe atender, sair fora, cair com hipertensão arterial, ter um mal súbito, aí complica a situação do médico. Então, eu falei, bom, eu vou criar aqui para vocês um consultório comunitário a preço popular. Então, foi um avanço isso na região do Guaianazes. E esse consultório está ativo até hoje, vereador? Como que funciona? Esse consultório comunitário está na Avenida Nordestina, 5.800, né? Estou lá há quase 30 anos e atendo a parte clínica geral. Logo no início que eu comecei o consultório, vinha muita gente à minha procura. Teve um dia que eu pedi para minha secretária, vê quantas pessoas procuram consulta que eu não posso atender. Cheguei cedo, atendi 98 sem consulta, ela falou, mais 200 pessoas, 205 pessoas pediram consulta. Aí eu chamei uns médicos, né, que tinham o meu perfil, porque não é qualquer médico que se adapta com a população pobre e carente, que tinha o meu perfil e amplia o consultório. Hoje já passou nesse consultório 98 mil pacientes, consulta a preço popular. Só clínico geral, mas é aquele clínico que atende. Nós somos aquele clínico da antiga, que faz a anamnese, a consulta e dá o atendimento. Se for necessário, só encaminha para caso cirúrgico. Não tem especialista. Nós médicos lá que somos os médicos especialistas. Eu estou com dor na coluna, vai no consultório do Dr. Milton. Eu estou com corrimento vaginal, vai no consultório do Dr. Milton. Estou com dor no estômago, vai no consultório. Então, a gente trata tudo, só encaminha a parte cirúrgica. E foi um avanço na região. Legal, doutor. Gostaria que o senhor contasse algum momento marcante da sua carreira, né? A gente sabe que com tantos anos de experiência na medicina, né, o senhor deve ter enfrentado diversas situações ali. Claro que existe o sigilo médico, né? Então o senhor não precisa, né, destacar um caso específico, mas algum que te marcou de modo geral que o senhor gostaria de contar pra gente? Dentro da carência médica, a gente atende paciente com várias queixas, né? Com várias queixas. O que tem, o caso assim marcante é a patologia médica. Uma paciente com 18 anos me procurou lá com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça pode ser uma gripe ou como pode ser um tumor. A gente tem essa ciência. Tratei e falei para ela que 4 dias você retorna. Ela me retornou com 4 dias, não melhorou. Mandei para o Santa Marcelina fazer um exame, né? Fez lá, estava um tumor. E isso faz 6, 7 anos. Ela hoje está bem, me visita, né, sempre agradecer, falando que eu salvei a vida dela. Entre outros casos, né, esse foi um que marcou porque era uma jovem, né? Era uma jovem que poderia, né, não estar viva. Hoje, qual ela está, e está aí contando depoimento, né? E, vereador, você tinha comentado lá no início que os donos da fazenda eram médicos e falou também que era um sonho de criança ser médico. Eles te inspiraram de alguma forma ou era um sonho do senhor mesmo? Não, que o fazendeiro naquela época, ele tinha aquela divisão, né? Pobre é pobre, rico é rico e não se misturava, né? Mas quando eu falei que era médico, o que eles falaram para mim, que ser médico era filho de
filho de rico, né? Filho de fazendeiro, porque os caras também não mentiram, né? Falaram a verdade, porque era isso mesmo, né? Mas quando eu fui à luta e consegui, voltei na cidade, né, de Dracena, eles nessa época ainda estavam todos vivos, né? Os filhos também já formados, né? Então aí eles me abraçaram, né? É engraçado, você acredita que eu fui até na Espanha encontrar um deles, não consegui mais. Mas eu fui em Portugal, fui até Espanha, que aquilo era um desejo meu. 2010, né? Já estava formado, já estava como vereador na Câmara Municipal. Aí eles me abraçaram e mudou totalmente o atendimento, o acolhimento, né? Porque eu acabei sendo uma pessoa igual a eles, né? Na inteligência, né? Eles falaram, você conseguiu fazer a faculdade, parabéns, tá? O meu filho também é médico, né? Então, esses dois que carpia café junto comigo, né, já faleceram. Agora, o médico não faleceu, ainda tem outros que estão vivos ainda, né? Muito bem. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho agora sobre seu envolvimento com a política. O senhor hoje está aqui na Câmara Municipal. Eu queria entender, né, como que surgiu esse interesse, se o senhor tem alguma inspiração, se alguém te recomendou, né, se candidatar à vereança, como é que foi? Muito bem. Isso na região de Guaianazes, porque eu sou o tipo do médico que eu atendo a pessoa. Atendo e tento solucionar. Pedi amostra grátis para vários laboratórios. Sou muito grato por isso. Vários laboratórios levavam medicamento. E lá eu deixava lá comigo, eu distribuía para as pessoas. Tudo. Então as pessoas achavam que ali era um tratamento diferente. Foi aí onde veio o convite das próprias lideranças da região. Pô, por que você não sai vereador? Eu disse, eu nem sei onde fica a Câmara Municipal. Nunca fui visitar, porque o meu intuito é trabalhar e ajudar daquilo que eu posso, com a minha profissão, né? Com o consultório médico comunitário e também tinha criado junto um consultório móvel para sair fazendo a prevenção da saúde, de hipertensão arterial e diabetes mérito nas comunidades, que são doenças silenciosas, mas que matam e tem muita sequela. Então a prevenção ali era o custo-benefício. E com isso eu fui assim, o consultório também foi aumentando a clientela, né? Porque eu olhava, fazia o diagnóstico, você vai no posto de saúde ou vai no consultório. Aí foi onde surgiu o convite, né? Em 2000, né? A gente já estava ali no consultório atendendo, foi muito rápido. Falei assim, pô, tá bom, vamos lá, em 2000 eu saí candidato. Eu tive lá 3.000 votos, fiquei descontente e tal. Aí, em 2004, eu saí de novo, pô, já pulei para quase 15.000 votos. Tá bom. Aí, em 2008, eu entrei e conquistei uma vaga aqui na Câmara Municipal de São Paulo. O que foi que aconteceu? Eu, como médico, eu ajudaria um limite. Como vereador, com a bandeira na área da saúde, ajudei muito mais. Isso foi gradativamente. O primeiro mandato a gente tem um histórico na Câmara Municipal, o segundo mandato, terceiro, já foi para mim um mandato muito bom. Mandato muito bom, que eu já tenho experiência política. Me lembrava do primeiro médico de plantão, médico que eu dei foi no Hospital Geral de Guaianazes. Sem experiência nada, eu cheguei lá para dar o plantão. Falei, pô, se chegar um infartado, o tratamento é esse, chegar um AVCzado é esse, chegar um acidentado é esse. E sozinho lá, liguei pro diretor. Pô, eu não tenho experiência, estou aqui sozinho. Ele falou, antes você do que ninguém. Você é médico. Aí os irmãos, tá bom, graças a Deus comecei os plantão, foi tudo bem. Adquiri a experiência médica, adquiri a credibilidade médica na região e agora estou também com a credibilidade política na região. A gente já teve uma votação expressiva agora, estou indo para o 4º mandato, sempre a minha bandeira foi defender a área da saúde com as pessoas mais pobres, mais humildes, que habita geralmente nos bairros na periferia da cidade de São Paulo. E, vereador, você no 4º mandato já, né, falou que nem sabia onde ficava a Câmara no começo, quando resolveu se candidatar. Como que foi sua chegada aqui na Câmara no primeiro mandato? O senhor já citou que teve muita diferença entre o primeiro mandato e os outros. Queria que você contasse um pouco. Praticamente a primeira experiência que eu tive como médico foi a experiência que eu tive no primeiro mandato, né? Muito...
delicado, cuidado para não errar, né? Sempre respeitando todos, né? Que o legislativo é uma coisa mais diferente do que o médico profissional. Claro que a gente tem um CRM, que a gente responde ao CRM, né? E o legislativo a gente responde ao povo, à opinião pública, né? Então, vim com muito cuidado, né? Para que não pudesse errar. Então, no segundo mandato foi melhor do que o primeiro. E o terceiro foi melhor que o primeiro e segundo, onde eu atuei muito na área da saúde, principalmente na periferia, nas comunidades. Nós temos hoje nas comunidades mais de 3 milhões de pessoas que moram nos bairros de periferia, pessoas que são menos assistidas pelo poder público, porque é difícil chegar até a periferia. A gente entende. Nós estamos num país em desenvolvimento ainda, né? Nós não estamos num país de primeiro mundo, onde a saúde que está aqui no centro da cidade está na periferia, Guaianazes, São Miguel e Itaim. Não está. Porque justamente por esse motivo, é um país que está em envolvimento. O médico aqui do centro da cidade, aqui está a periferia é a atenção básica do básico. Eu sou um médico da atenção básica. Aqui no centro da cidade está a medicina avançada, que aquele médico só estudou uma parte do corpo humano: oftalmo, otorrino, gastro, ginecologia, urologia, pediatria e assim por diante. Esse médico que tem a medicina avançada. Além disso, ainda subindo mais, tem a medicina, que é a medicina cientista, igual aquele cientista, né, que na Copa fez um deficiente chutar a bola. Isso aí é medicina totalmente avançada, né? E só quem tem acesso realmente é milionário. Mas a medicina avançada aqui é difícil ela chegar na periferia da cidade de São Paulo. Aqui no centro, você tem um médico para 400 habitantes. Na periferia, um médico para 2.000 habitantes, 2.500 habitantes. Como você pode levar uma medicina de qualidade? E o médico daqui, ele não quer ir para a periferia. Ele já tem tudo aqui. Ele quer evoluir, não quer diminuir. Então, é isso que acontece com a saúde pública, né? Mas sempre o governante está atento, está investindo, né? Que eu estou na periferia, eu sei, né? A gente está investindo muito, dando o básico do básico, né? É isso. Muito bem, eu gostaria que o senhor falasse, né, entre 4 anos de mandato, né? Claro que o senhor tem muita história para contar. Cada mandato teve, né, seus momentos mais importantes e tal. Mas gostaria que o senhor pudesse elencar algum desafio que foi marcante, que o senhor enfrentou, claro, juntamente com todo o colegiado aqui da Câmara, com os outros vereadores. Alguma coisa que o senhor gostaria de pontuar, né? Um momento mais delicado que a cidade enfrentou e que a atuação legislativa foi determinante. Alguma coisa que o senhor poderia contar para a gente? Na pandemia. A pandemia foi muito difícil para todo mundo, né? Para todo, né? As pessoas da periferia, né, de poder aquisitivo inferior, então isso foi muito difícil. Foi aí onde eu, sempre na área da saúde, os projetos da saúde, criamos a isenção para enfermeira, auxiliar e técnico, para que essas pessoas chegassem mais rápido ao doente para cuidar do paciente. Então criamos um decreto. Esse decreto o prefeito vem prorrogando todo ano. Inclusive, esse ano o prefeito vai prorrogar esse decreto, porque isso ajuda muito aquelas pessoas que estão lá aguardando, esperando por um médico, e o enfermeiro esperando o rodízio porque vai ser multado. Então o prefeito ele foi muito compreensivo, né? E entendeu essa situação e está sempre prorrogando esse decreto que se beneficia na cidade de São Paulo, tanto funcionário público como funcionário privado. Todos eles deslocam para atender o paciente. Mais de 130 mil pessoas são beneficiadas por esse decreto do rodízio, né, para enfermeira, auxiliar e técnico. Foi um avanço, né? E, vereador, na época da pandemia, aqui a Câmara se reajustou, não parou justamente para atender a população nesse período tão difícil, mas para o senhor, como vereador e médico, essa pandemia teve um peso maior? Foi mais difícil?
Foi mais difícil porque o médico jamais poderia se esconder atrás de uma cortina, né? Ali nós estávamos tudo com os aparelhos preventivos, máscara, álcool, gel, luva, né? E passamos uma eleição pela pandemia. Graças a Deus eu venci, né? Que eu estava sempre na rua, né? Estava sempre atendendo a população. E justamente na campanha foi difícil, que a gente tinha que fazer reuniões, né? Tinha que fazer reuniões. Eu ia fazer reuniões com 5, 10 pessoas, né? Eu iria fazer com tudo preventivo para a gente não se contaminar. E não me contaminei, né? A gente foi muito assim, precavido. E graças a Deus eu fui reeleito na pandemia no ano de 2020, né? E, doutor Milton, pensando na área da saúde, né, tanto com a sua atuação e seu conhecimento como profissional de saúde, também como legislador aqui na Câmara, ao longo dos anos, o que o senhor viu de mudança, né? E quais são os principais desafios, né, que a cidade enfrenta hoje com relação a essa área, que é realmente uma demanda muito importante, né? A população sempre busca pedir, né, solicitar para o poder público melhorias, mais infraestrutura, mais profissionais para atender toda a população de São Paulo. O que o senhor poderia elencar nessa parte? E o que mudou desde que o senhor começou, né, desde que o senhor ingressou nessa área? A saúde em si, ela é muito cara. A saúde é cara. Então, teve avanços. Quando você imagina que a saúde vai indo bem, a saúde pública vai indo bem, está atendendo bem os pacientes, o que acontece? A medicina privada, as pessoas deixam de pagar o convênio e vêm para a saúde pública. A saúde pública é um gargalo que você nunca vai conseguir minimizar e deixar 100%. Isso não vai conseguir. Quando você vê os postos cheios, porque está atendendo. O posto que no atendimento está vazio. A população migra para outro local. Então, não adianta, às vezes, falar mal. Tem que falar as coisas com coerência e com argumento. Então, isso eu sempre, né, procuro passar isso para as pessoas, né? E a questão é essa. Investimento para a saúde é um dos maiores na cidade de São Paulo, né? O prefeito em 2016 foi 10 bilhões. 2024 dobrou para 20 bilhões e você vai nos postos, tem paciente lá. Dificilmente chegar lá e não ter paciente nos postos. Os postos estão cheios. Justamente uma causa é essa. Que a pessoa só paga convênio quando ela se vê apertada, que não está atendendo bem, vai lá e paga. Quando o serviço público está avançado, a pessoa do convênio deixa pagar o convênio e vem para o serviço público. Isso na época do PAS ficou muito claro isso, na época do PAS. Me lembro que na época do PAS, um médico ele ganhava praticamente $4.000 por período. Se dobrava o período, era $8.000. Vinha gente de tudo quanto é lugar para trabalhar na cidade de São Paulo. Eu fazia uma chefia ali no Hospital Planalto, nós tínhamos 240 médicos. Acabou o PAS, voltou para 80 médicos, a população cresceu. Então isso ali ficou bem marcante, né? Que uma que faz diferença é o salário e o outro que faz diferença quando está tudo bem foi na época que os convênios faturaram menos. Na época do PAS, foi todo mundo para o PAS, porque lá tinha médico, era atendido. Acabou o PAS, saiu o médico, então voltou, as pessoas foram por convênio, né? Vereador, você tinha citado em relação aos médicos que é mais difícil os médicos quererem trabalhar na periferia, né? O que o senhor acha que pode ser desenvolvido na cidade, alguma ação, projeto, para modificar isso, para atrair esses médicos para os extremos da cidade? Seria importante as faculdades hoje que liberam muito médico recém-formado, né? Esses médicos recém-formados, ele ter um salário justo para fazer uma residência atendendo as pessoas de baixa renda, mas com um preceptor acompanhando eles, um médico de melhor e maior experiência acompanhando esses médicos. Eu acho que aí a saúde andaria melhor fazendo o diagnóstico e encaminhando para fazer a cirurgia. Porque hoje a gente vê muito na periferia
diagnóstico e a cirurgia demora. Então a gente tem que lutar por isso. Diagnóstico, tem um período de 30 dias, por exemplo, fazer uma cirurgia. Por que o rico ele faz cirurgia em 24 horas e o pobre fica mais tempo para fazer? Uma é demanda, muita gente. E a outra é essa dificuldade do médico até lá. Você vai em um local aí, não tem pediatra. Vai fazer o que não tem pediatra? Agora, se for no particular, você acha o pediatra. Como eu acabei de falar que a saúde é cara. A pessoa não tem condição de ir num particular, um assalariado. Então, essa é a medida de pegar quem está saindo da faculdade, que ele tem um CRM dele, ele é médico. Pegou o CRM, é médico. O cara fez 6 anos de faculdade só estudando medicina. Ele é médico. Então, esse médico ele pode contribuir muito, atendendo o paciente, fazendo a primeira consulta, fazendo o diagnóstico, encaminhar para os hospitais de alta complexidade, onde faz a cirurgia. Isso aí é uma saída que isso pode melhorar muito a periferia, porque faculdade é o que não falta. Pessoas recém-formadas também é o que não falta, mas tem que aproveitar essas pessoas que saem da faculdade e vão fazer uma especialidade para ser esse médico aqui que atende no centro da cidade e cobrando muito. Uma consulta de 600 a R$ 1.500. Então, esse médico especialista fica aqui. Mas se tiver esse incentivo, ele vai para a periferia, dar o atendimento para as pessoas que precisam do recém-formado. Fazer 2 anos cada um seria suficiente para você ter essa assistência melhorada. Vereadora, a gente ainda tem muito para falar aqui, né, João? Mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Então fica aí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista com o vereador Dr. Milton Ferreira já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí, que voltamos já. Maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme desta cidade. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do Legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem às vezes gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais conectada com você. Nós tramitamos o projeto tal, o pessoal ficaram tudo maravilhado, né? Da gente valorizar essa cultura nordestina. Eu falo muito isso.
para minha assessoria, se você prometer, você vai cumprir. Nem que você vender seu carro, seu salário vai cumprir. O segredo é você nunca mentir. A verdade é o que vai perdurar. Eu costumo dizer que as pessoas acreditam numa mentira do médico, mas não acreditam na verdade de um político. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Dr. Milton Ferreira. Vereador, a gente falou bastante da sua atuação como médico, né? Queria que o senhor contasse pra gente, hoje o senhor é reconhecido mais como médico ou vereador ou é bem dividido? Boa pergunta. Pelo trabalho que eu desenvolvo, eu acho que eu sou dividido. Porque o grande problema do político hoje, ele é generalizado. Eu costumo dizer que as pessoas acreditam numa mentira do médico, mas não acreditam na verdade de um político. Por esse motivo que eu sou bem dividido, né? Nos locais que eu vou, onde eu faço palestra, conversando com as pessoas, eu me apresento como médico. A pessoa já tem aquela credibilidade. Na sequência, eu falo como político, eu não sou aquele cara de falar muito. Eu falo como político, então a pessoa entende bem essa situação. E também os trabalhos que a gente faz, que eles percebem que aquilo é bom para eles. Porque as pessoas percebem. As pessoas, todos nós temos uma psicologia, sem fazer faculdade. Eu aqui com vocês, a gente percebe quando a pessoa está falando verdade, não está falando mentira, e aquela pessoa que tem uma boa áurea. A gente percebe muito bem isso. Então, eu ando muito bem na periferia como médico, como político. As pessoas primeiro me acreditaram como médico. Como médico, trabalho lá, tal, atendendo eles cara a cara, examinando, colocando a mão no paciente, que ele se sente mais, né, assistido pelo paciente. Não, aquele médico que está aqui, o que você sente e tal, tal. Mas você nem me examinou? Fala, o paciente fala. Isso que foi a psicologia dele, esse médico não serve para mim. Vou lá, converso com a pessoa, pego também alguns antecedentes familiares, que isso é importante, né? Sua mãe tinha pressão alta, seu pai tinha pressão alta, alguém tinha problema cardíaco, alguém tinha problema renal. Então a pessoa já vê que eu estou interessado em saber na queixa que está trazendo para. Então essa credibilidade eu consegui na minha região, na periferia, consegui boa credibilidade como médico. Aí como a política isso foi muito bem. E as pessoas já... Porque votam na gente quem conhece. Não sou aquele vereador que tem recurso para gastar em campanha. Meu recurso é o trabalho social, atendendo um paciente, atendendo outro. Esse é meu recurso. E com isso as pessoas, um passa para o outro, né? E a gente vai sempre progredindo na vida, né? Então, eu divido a minha profissão de médico e vereador. E atuando na medicina, né, dentro do consultório, como que o senhor recebe algumas demandas também que vão além da área da saúde? Algum paciente que conhece o trabalho do senhor aqui dentro da Câmara Municipal? Já chegou a surgir alguma demanda em algumas dessas ocasiões? Chega assim, demanda assim, as pessoas chegam, demanda de melhoramento de bairro, leva até a mim, mas já tem as pessoas adequadas para atender essas demandas. Então, às vezes, já chega e a própria secretária, né, vai atrás, vai passar no médico, não, o preço é bom. Então, a questão política, tem um escritório aqui à parte, pode passar lá. Não, mas eu queria ver o médico. Tudo bem, então aguarda um pouco, ele vai te ver, entra na fila para esperar. Entendeu? Então, a gente faz, sim, a demanda de melhoria de bairro, né, que você procura muito na região. É região carente, que falta muita coisa, né? Então, a gente sempre está atendendo as demandas da política, né? E, vereador, falando aqui da Câmara, um projeto que virou lei nesse mandato, né, é o da Virada Nordestina, que busca valorizar a cultura. Como que foi desenvolver esse projeto? De onde surgiu a ideia? Tem o SP Forró, que foi criado em 2017.
Eu sempre tenho ajudado eles com emendas parlamentares e tal. É um coletivo, né, do SP Forró. Aí eles foram me aproximando, eu sempre ajudando. E um dia eu falei, o ano passado eu falei para eles, eu tenho uma perspectiva, né, de criar um projeto, mas não vou falar para vocês qual que é, porque eu vou criar em vocês ansiedade. Então, ano que vem eu falo o que é o projeto. Aí eu fui lá, dei entrada no projeto, eu e minha assessoria, né? Eles entraram no projeto, importa. A gente tem a virada cultural, tem uma virada esportiva, por que não a virada nordestina, né? Por que não? Então, vamos fazer o projeto A Virada Nordestina no Estado de São Paulo. Nós tramitamos o projeto e tal, o pessoal ficaram tudo maravilhado, né, da gente valorizar essa cultura nordestina. Porque São Paulo, se for fazer uma estatística, 70% está linkado com o nordestino. Quem não é filho é parente, eu sou filho e tem parente. Então, você vê que é uma cultura assim que a cidade de São Paulo deve muito para os nordestinos, historicamente, né? Nordestino, quando chegou aqui em São Paulo, trabalhando, ajudando a construir, depois teve a cultura, né, que é a gastronomia, que é a música, né? Então, isso com a virada nordestina é muito valorizado, que vai ocorrer no mês de agosto, né? No mês de agosto, na primeira semana do mês de agosto, vai ter a virada nordestina, onde os nordestinos passaram a festa julina, muitos viajam fora. Quem não pode viajar vai ter aqui a virada nordestina para eles, né? Também ser beneficiado. Então a ideia foi essa. E a ideia deu certo e eles também abraçaram, né? E ontem fizemos aí o SP Forró, né? Fez aqui ontem na Câmara Municipal um evento, né? Aí a gente falou, bom, isso era o que eu falei para vocês, é a virada nordestina. Vocês gostaram, aprovaram, então é uma coisa que a gente não promete, a gente faz. Eu falo muito isso para minha assessoria, se você prometer, você vai cumprir. Nem que você vender seu carro, seu salário vai cumprir. Não prometo. Vão lutar para a gente conseguir junto, né? Vou lutar para conseguir. Eu gosto muito dessa palavra, porque as pessoas são muito equivocadas com a política. Muito equivocadas. Eu vou lutar para conseguir. Porque se eu prometer, eu tenho que cumprir. Então, uma coisa muito delicada isso, né? A promessa é delicada, né? Então, eu gosto mais de depoimento. Chegamos ontem, fazemos o depoimento que criamos a virada nordestina, né? Nós não prometemos, mas fizemos para isso. Então, isso foi maravilhado para todos os nordestinos ontem da cidade de São Paulo. Até o prefeito de Caruaru esteve aí, né? Prestigiando esse evento todo. Achei muito importante isso. Sim, parabéns, aliás, pela iniciativa, né? A solenidade ontem reuniu diversas pessoas, né? Amantes do forró, músicos, todos que fazem parte, né, desse universo, vieram aqui na Câmara, então realmente foi muito interessante acompanhar de perto esse projeto do senhor. E além desse projeto, de modo geral, eu gostaria que o senhor falasse mais algum que também teve algum impacto importante aqui na cidade, mais algum projeto que o senhor gosta de ter ou, né, sido autor ou ajudado a prosseguir aqui na Câmara. Tem algum que o senhor gostaria de elencar aqui pra gente, que seria realmente válido nesse sentido? Dentro da saúde tem um projeto, eu como médico presenciava isso sempre. Quando o SAMU chegava a trazer um paciente no hospital, o pronto-socorro segurava essa maca como leito. Ficava lá a ambulância, ficava o motorista, ficava o médico, a enfermeira esperando de braço cruzado, atrapalhando a sequência de buscar um outro paciente. Falei, pô, será que isso nunca vai melhorar? Uma coisa histórica. Teve casos de segurar até 8 horas dentro do hospital. Não vou falar o nome, mas eu sei que o hospital segurou até 8 horas dentro do hospital. Isso é um crime. Eu falei, pô, vamos pôr uma lei. Se passar de 1 hora é passivo de multa. Coloquei a lei, o prefeito sancionou dia 7 de janeiro de 2023, isso virou lei. Por que a ambulância particular chega lá e arruma o leito e o serviço público não arruma? Isso é um descaso com as pessoas mais pobres e mais humildes dos bairros e periferia que está aguardando por um resgate. Então isso eu senti muito honrado de ter feito esse projeto para as pessoas se vangloriar que
agilizou o atendimento. E, vereador, o senhor foi vice-presidente, né, da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Explica para quem está assistindo, né, qual é o papel dessa comissão e conta um pouquinho também do trabalho enquanto o senhor foi vice-presidente. O trabalho é um sequencial. Vinha muita demanda dos bairros para a comissão para a gente resolver e fazer visita. Então, isso acabou ajudando as pessoas, né? A gente ir no local fazer visita onde tinha uma reclamação e uma denúncia. É claro que as pessoas não gostam, mas tem que trabalhar correto para não ter a visita. Eu acho que quem trabalha correto nunca vai esconder nada. A gente está para ajudar, né? Eu não tenho nenhum problema de chegar no prefeito e pedir o que as pessoas precisam. O prefeito sempre tem atendido, né? Tem que ser feito. Isso tem que chegar na periferia mesmo, né? Onde as pessoas não têm muito recurso. A gente conseguiu muito avanço nesse sentido, né? E bom, o senhor contou um pouquinho pra gente, né, que foi se tornando conhecido, né, como médico, né, na atuação aqui e diversos pacientes foram te recomendando para outros pacientes e acabou sendo conhecido tanto que o senhor foi eleito vereador. Porém, hoje em dia a gente também tem a internet, né, como uma ferramenta importante, né, para você divulgar seu trabalho e tudo mais. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho pra gente como é que foi essa adaptação, né, do senhor e, claro, também da assessoria para migrar para esse universo, falar com o público mais jovem, o pessoal que está mais antenado nesse universo da internet. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi essa mudança, por gentileza. Eu não sou um vereador da mídia, mas a gente tem que se adaptar a algumas coisas. O que eu achei mais importante, um jovem chegou e falou assim para mim: eu sou motoboy e tenho 150 mil. Mas como você conseguiu isso? Eu tenho 7 mil, você tem 150, eu sou médico, curo, vou lá. Ah, não, eu consegui. Então, a gente precisa, vereador, fazer um projeto para melhorar as condições dos motoboys na cidade de São Paulo. Eu reuni a minha equipe, né, analisando, então, vamos pôr um posto de apoio aos motoboy e motogirls, né? Que atende o motociclista no geral. Um posto, e nós já passamos em primeiro esse projeto, é um posto que a prefeitura vai escolher um local em São Paulo onde tem mais trânsito desses trabalhadores, um posto com infraestrutura para atender essas pessoas, como se fosse uma extensão da casa dele, onde ele pode ter um local para esquentar a marmita, fazer a sua refeição, ter um banheiro, ter um local adequado para ele ter uma mídia, carregar um celular, ter lá uma televisão, pode ter também uma educação no trânsito. O cara assiste lá, olha lá, o motociclista foi acidentado porque ele errou aqui. Então, eu acho que isso é importante, essa educação. É um projeto, eu acho que é de muita importância, que o prefeito também ele deve sancionar quando chegar em segunda na Câmara Municipal. E, vereador, conta pra gente agora o segredo, né, para conciliar essas duas profissões que são puxadas, de médico, vereador, e ainda ter tempo para relação, né, com família, amigos, João, Com que certeza. é muita coisa. Sobra tempo? A política a gente já está relaxando. Porque a política a gente faz em todos os locais. Se eu for num restaurante jantar, ali a gente já faz amigos, já conversa, e a pouco já passa um falar da vida do outro, vai ver se somos conhecidos em outros locais há tempo. Então, eu acho importante essa comunicação. Eu não sou um cara de falar muito, mas a gente sabe medir isso, né? E sempre é muito positivo, né? Onde a gente encontra as pessoas, os amigos, e tem aquela política propriamente dita. E o segredo é você nunca mentir. A verdade é o que vai perdurar. Isso tem comigo, desde meu pai e minha mãe, né? Nunca mente, viu, meu filho? Se mentir, você vai apanhar, não mente. Isso veio comigo, como um médico, como vereador. Tem hora que a gente tem que falar a verdade. Como um médico, tem que saber a hora de eu falar a verdade para o paciente. Tem que ver o psicológico da pessoa, senão a pessoa é emotiva.
Se eu falar a verdade, ela vai no caminho suicida. Então tem que ver, a gente tem que ter todo esse preparo e entender o psicológico da pessoa. E na política também é não enganar ninguém e sempre ser verdadeiro. Aqui vai dar para construir, esse projeto vai dar para a gente fazer, isso aqui não dá. A gente nunca é o dono da verdade. Eu sou médico, mas eu sou humano, senti dor igual todo mundo sente. Recentemente eu tive um problema grave na vista. Faltando 10 dias para a minha eleição, eu tive um descolamento de retina. Isso é grave. Isso leva à cegueira. Muitas pessoas, pelo desconhecimento, perdem a visão por total. E tem muitos que perderam a visão. Quando você vê que a sua vista teve descolamento, você vê uma nuvem escura. Eu, com 3 dias, eu já percebi, fui no médico, com 3 dias eu fiz a cirurgia. Já estava com 50% a 60% colado a retina. A retina é um problema grave. Minha irmã no Mato Grosso descolou-se, eu tô meio cega. Foi lá no médico, hoje está cega. Porque o médico demorou a fazer a cirurgia. Então, e tem muita gente hoje, por falta dessa informação, quando tem um descolamento de retina, chegar imediato no hospital, qualquer hospital, não precisa ser um especialista, qualquer hospital faz esse diagnóstico de descolamento de retina. Então, isso aconteceu comigo, hoje eu estou bem. Estou enxergando bem, mas vai melhorar. Já estou com 62 dias hoje que fiz a cirurgia, né? Vai mais um mês para colar por normal. Chegando a 80%, eu dou por satisfeito. E agradeço a Deus por isso, né? Bom, vereador, voltando agora a falar um pouquinho também sobre a sua atuação aqui como vereador aqui na Câmara Municipal, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são as expectativas, né, para o próximo mandato, que vai se iniciar agora no próximo ano. Não tem promessa, tá? Tá cedo ainda também, né? A gente vai continuar fazendo o trabalho com responsabilidade, né? Um trabalho que ajuda as pessoas mais pobres, mais humildes, focado muito na periferia. O que essas pessoas da periferia precisam muito da saúde, cultura e esporte. Eles não deixam isso. E é isso que é a alegria deles. Então nós temos que atuar muito na periferia da cidade de São Paulo também, não esquecer dos projetos aqui, no geral, que melhora a vida do povo, né? Melhorando a cidade, automaticamente melhora a vida do povo, né? Então a gente não pode esquecer a periferia da cidade de São Paulo. Tem muitos trabalhadores, pessoas corretas, que querem vencer na vida, mas não tem essa oportunidade. Então nós temos que lutar para dar essa oportunidade para as pessoas que estão na periferia da cidade de São Paulo, onde eu iniciei, logo no meu início, a minha carreira médica, depois vereador, foi na periferia da cidade de São Paulo, porque eu senti isso anterior, como uma pessoa pobre, eu sei o que as pessoas precisam e sofrem, sem ter aquilo, sem ter um alimento, sem ter aquilo para comer o dia a dia. Isso é muito, muito ruim, a fome é muito ruim, e na periferia tem isso. Vereador, infelizmente, né, João? A gente está chegando quase no fim do nosso programa. Aqui chegou o momento do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Lugar preferido? Parque. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Palavra maravilhosa. E defina a política em uma palavra. Muda a vida das pessoas. Qual o seu maior sonho para o futuro da cidade de São Paulo? Viver uma cidade harmonizada, uma cidade com paz e alegria no coração do povo. E se pudesse voltar no tempo, qual seria o conselho que você daria para o Milton Ferreira jovem? Voltar na minha infância é sofrer 2 vezes. E qual conselho o senhor daria para o jovem de hoje? Sempre nunca mentir, né? Sempre atender os conselhos dos mais velhos, principalmente os pais, que os pais nunca querem ver o filho em mau caminho, e ser uma pessoa
dedicado, obediente e nunca roubar. E o que o Milton Ferreira gosta de fazer quando não está no consultório e nem aqui na Câmara? No seu momento se sobra de lazer, né? Ir numa piscina, ir num sítio, descontrair. Legal. E uma dica cultural? O senhor poderia indicar pra gente um filme, uma música, alguma coisa que o senhor está assistindo no momento? Eu não indicaria porque eu sou aquela pessoa diversificada. De tudo eu gosto um pouco. Bom, a gente chegou ao fim do programa. Queria agradecer, João, sua companhia hoje aqui no SampaCast. Muito obrigado, viu, Carol? Foi um prazer dividir a mesa com você e também com o vereador. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no SampaCast. Já está convidado a voltar várias vezes. Opa, obrigado. Obrigado. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera. Tchau.